Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Ellen, atualmente eu tenho 37 anos, tenho uma princesa de 9 anos e sou tentante há 2 anos e 7 meses. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, certo? Eu resolvi criá-lo com a intenção de dividir com vocês um pouco da minha trajetória, de tudo que eu tenho passado. Toda tentante, eu imagino que seja o que eu vejo nos relatos, é que elas são muito parecidas comigo, no sentido de a gente sempre procura vídeos, procura respostas para sintomas, se é tensão pré-menstrual ou se é sintoma de gravidez, e infinitos e incontáveis testes negativos, enfim. Então aqui eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu engravidei da Sara, a minha filha mais velha, em 4 meses que eu tinha parado os comprimidos, eu tive o meu positivo. E nós não estávamos nem tentando, porque na época, como eu parei há pouco tempo, eu achei que eu tinha que demorar mais, que eu ia limpar o organismo e tudo, dos anticoncepcionais, porque eu já usava há 9 anos, então eu não esperava engravidar tão rápido. O que acontece? Quando você tem um relato desse, você passou por algo assim, nunca passa pela sua cabeça que você vai ter um problema de fertilidade. Você acha que, não, engravidei, beleza, da primeira filha, então eu não vou ter problemas para engravidar novamente. E foi justamente o contrário. Eu vim descobrir que eu estava com baixa reserva ovariana por um exame simples de rotina, que quando eu passei 3 anos e meio usando DIU hormonal, então eu não tinha menstruação, na época eu estava fazendo faculdade e optei por colocá-lo, para não ter risco de engravidar durante a faculdade, não ter que parar, enfim. E eu tirei com 3 anos e meio, que foi em janeiro de 2018. E aí eu decidi que não ia começar as tentativas, porque na minha cabeça eu iria engravidar rapidamente. Que nós temos essa mania de fazermos planos e achar que as coisas são no nosso tempo. Tipo, hoje em dia as mulheres sempre ficam procrastinando, ficam retardando essa questão da maternidade. Eu vou primeiro terminar a faculdade, eu vou me estabilizar financeiramente, eu vou subir de cargo no emprego. Então sempre tem coisas que nós vamos colocando na frente e retardando essa questão da maternidade, né? Cada pessoa opta e faz o que quer e o que acha que é melhor para cada uma, né? Quem sou eu para intervir na vida das pessoas ou dizer o que é certo e o que é errado? Mas no meu caso aconteceu assim, como eu já tinha uma filha e eu estava fazendo faculdade, não queria parar, até porque eu entrei na faculdade depois que ela nasceu, ela já ia fazer uns 3 anos. Então eu não queria correr o risco de engravidar durante a faculdade. E quando eu tirei em janeiro de 2018, eu falei, não, eu vou liberar as tentativas só lá para o segundo semestre, porque era exatamente o ano que eu estava terminando a faculdade. E aí, quando foi em junho, mais ou menos, o meu ciclo atrasou e eu pensei, poxa, acho que eu vacilei, acho que eu tô grávida. E fui fazer um ultrassom e na época eu tava com um cisto hemorrágico, eu não estava grávida, mas aí já se passaram 6 meses, eu vou procurar meu ginecologista, né, e vou pedir um check-up. E quando eu pedi esse check-up, para minha surpresa, o FSH, né, que é o folículo estimulante, ele saiu um resultado acima de 40. E eu já entrei em desespero, fiquei totalmente enlouquecida. O meu ginecologista na época, ele já foi logo falando que eu procurasse um especialista, porque eu estava entrando em menopausa precoce. E assim eu fiz. Na época eu procurei um especialista em fertilidade, não cheguei a fazer nenhuma FIV, mas eu fiz vários processos vários entre aspas, eu fiz uns 3 ou 4 de indução, né? Eu fiz indução com Clomid, fiz depois com letrozol e fiz mais de ano de ciclo com ultrassons seriadas, em que eu acompanhava a fase folicular, a fase fértil e depois a fase lútea, para ver como é que estava, se o folículo estava crescendo, se eu estava ovulando, tudo direitinho. Então, assim, eu fiz muitas coisas durante esses 2 anos e 7 meses. Eu fiz tratamento com naturopata, base de chá, atualmente eu faço acupuntura,
Eu fiz esse tratamento com esse médico há mais de 1 ano. E por que esse vídeo agora? O que eu vejo muito nos vídeos de tentante é a mãezinha ou a tentante, né, mãezinha, a gente acompanha aquele período em que ela faz os testes na fita de LH, a gente acompanha os testes negativos, mas eu sempre tive essa necessidade de um canal que a tentante me falasse quais os chás que você usou, o que o profissional tal disse isso e aquilo, o que você fez que não deu certo, o que você fez que melhorou seus hormônios, suas taxas hormonais. Ah, Ellen, mas isso é tão individual, vai de cada pessoa, certo, vai de cada pessoa, mas tem coisas que nós fazemos que ela funciona de maneira geral, tipo, por exemplo, vão ter outros vídeos que eu vou contar um pouco mais detalhado sobre cada coisa que eu fiz, o que eu posso falar de forma positiva ou negativa daquilo que eu tentei e o que melhorou ou não melhorou, certo? Mas depois desses 2 anos e 7 meses, vão fazer 3 meses atualmente que eu estou num método completamente novo e diferente, né? Depois de fazer tratamento com medicamentos e tudo, eu tô numa fase que eu tô bem natureba. Fui mais para a parte nutricional, de alimentação, de me preocupar mais com o ciclo circadiano, da questão do horário de dormir, de começar a praticar exercícios físicos e tudo, não por questão de emagrecimento em si, mas de você estar fazendo uma atividade porque melhora os seus níveis de testosterona, que por vezes vai melhorar a sua libido, porque é muito desgastante para tentante, né? Por exemplo, na época que eu fazia minhas ultrassons seriadas, tinha aquele dia que você ia lá no médico e ele dizia, olha, o seu folículo está para romper, então namoro liberado essa semana. E você fica naquela neura daquela obrigação de namorar. Então, assim, quantos casais não estão vivendo um casamento desgastado, não estão passando por uma situação difícil por causa da questão das tentativas, né? Então é mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês, que vocês interagissem, que vocês conversassem, eu tive problemas, baixa reserva ovariana, passei por isso, passei por aquilo, consegui o positivo de tal forma, o que eu fiz que valeu a pena, que houvesse essa interação, essa conexão entre a gente, de dividir de forma que viesse nos agregar, nos acrescentar em alguma coisa. Então, assim, atualmente eu vejo que nem tudo é válido, que nem todas as informações batem. Por exemplo, quando eu fazia o acompanhamento com esse médico, ele me passou antioxidante, que no caso, nós que temos problemas de baixa reserva ovariana, a menopausa precoce, né? O que a gente tem que fazer? Como nós já nascemos com todos os folículos que nós vamos usar durante toda a nossa vida, tipo, a minha filha já está com todos os folículos que ela vai usar, e a cada ciclo menstrual a gente vai perdendo, é importante que você tenha uma qualidade. É por isso que a gente vê hoje em dia muitas mães tendo problema com os filhos, porque a gente está deixando cada vez mais tarde para ser mãe, para essa questão de maternar e tal. E tem muito menos preocupação com as alimentações do que antigamente. Nós não víamos nossos avós, nossas mães passar por essa questão, como hoje em dia eu vejo tantas pessoas conhecidas, tantos casais passando por essa questão de problemas de fertilidade, né? Os agrotóxicos, o sedentarismo, o estresse elevado, o cortisol nas alturas. Então, é muita bobeira o consumo elevado de café. Ah, Ellen, mas eu tomo tantos café por dia e eu consegui engravidar. Beleza, mas é cientificamente comprovado que é prejudicial. Então, assim, hoje, de forma como experiência de vida em si, de forma a mostrar nos meus exames a diferença, porque eu iniciei toda essa trajetória com FSH acima de 40 e eu cheguei acima de 60, depois eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, e o meu último FSH deu 3,2. Então, assim, gente, é muita coisinha boba que você muda e que você consegue ter os seus hormônios melhorados. Muita coisa absurda, assim, que as pessoas inventam de tomar e que não são necessárias, como na época também que o médico pediu para dosar o antimuleriano, o meu deu 0,09, se eu não me engano.
E eu vim descobrir mais de 2 anos depois que ele não pode nem ser dosado se a sua vitamina B estiver baixa, porque ele vai sair um resultado alterado. Então, quer dizer, tanta coisa que os planos de saúde não cobrem esse exame, então eu gastei um dinheiro, na época eu acho que foi 530, não lembro bem, 500 e alguma coisa, que eu gastei para fazer esse exame, e não teria tido a necessidade de eu fazer ele naquela época, porque eu deveria ter elevado os meus níveis de vitamina D primeiro. Depois que os níveis de vitamina D estivessem acima de 50, que seria o ideal, é que eu teria que ter feito esse antimuleriano. Ou seja, então tem tanta coisa que a gente gasta dinheiro de forma desnecessária, que a gente não tem informação, que as pessoas tomam chás de forma descoordenada, como se aquilo não fosse intoxicar, como se chá é remédio, né? Então, assim, muitas dúvidas que eu tenho até hoje, muitas coisas que eu já fiz, muitas coisas que não deram certo e muita história pela frente. Então, esse canal foi feito para isso. Nos próximos vídeos eu vou passar para vocês mais ou menos alguns tratamentos que eu fiz e quais deles me trouxe uma melhoria eficaz realmente, de medicina chinesa, de tudo assim que eu sou a louca, né, de estudar essas coisas. Eu acho que tô tentante assim. Mas eu quero dividir com vocês um pouco dessa trajetória, dessa experiência, tá bom? Então, pro vídeo não se estender mais, porque eu falo pra caramba, eu vou encerrar aqui, vai ter novos vídeos, tá certo? E se você quer acompanhar tudo isso, se quer deixar alguma pergunta aí nos comentários, se quer ficar por dentro quando aparecer novos vídeos, então você segue a gente, tá? Se inscreve no canal, dá uma curtida, deixa um like aí, deixa comentários, que aí eu vou saber de que forma interagir melhor com vocês, que conteúdos a gente deve abordar, passa as experiências de vocês também, o que vocês podem falar que possa me ajudar e que a gente possa se ajudar nessa jornada, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus.